Iniciamos mais um programa Roda de Amigos e com um detalhe super especial agora aqui das novas instalações da TV Onix. Lógico que alguns detalhes ainda sendo acertados, mas é o trabalho que a gente faz para entregar o melhor que nós podemos para vocês que estão sempre nos acompanhando. Hoje, dois convidados mais do que especiais. O Fernando Carvalho, que é o atual secretário de Esportes e Cultura junto à Prefeitura Municipal de São Carlos. Obrigado a você, Dagoberto. Uma honra estar aqui mais uma vez com você e de casa nova, né? Casa muito bonita, parabéns. Muito bom. E aproveitando o término das Olimpíadas, eu tenho uma convidada especialíssima, que é a Mônica Angélica de Paula. É a nossa medalhista, né? Conquistada na Olimpíada da Grécia pelo futebol feminino no ano de 2004. Foi isso, né, Mônica? Obrigado. Obrigado pela participação aqui, pelo convite. Sempre bom falar um pouquinho de esporte do seu programa. Principalmente, a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito da atuação da seleção feminina nessa última Olimpíada. Foi empolgante, né? Por que acontece isso, Mônica? Tem jogo que é super empolgante, tem outro que não tanto, enfim. Futebol é futebol, a gente sabe disso. Mas especialmente com relação à seleção, por que ocorre isso e ainda bem que ocorreu dessa maneira? Brasileiro é sempre aquele torcedor fanático, né? Ainda mais num esporte cultural que nem o futebol, né? O futebol feminino veio de uma ascensão, né? Começamos a primeira fase um pouco assim, meio que escorregando. E a partir do momento que o Brasil classificou, e a gente dependia do resultado, mas acabamos classificando. E acho que o jogo mais empolgante foi contra a Espanha, que daí deu um up no time. Aí nós tínhamos a torcida. Esse ano a CBF ofereceu um convite para todas as famílias de todas as jogadoras, para estar também na arquibancada, mais a torcida do Brasil, mais nós que ficamos aqui. Eu acho que foi uma soma, né, Não, foi maravilhoso. O jogo foi maravilhoso. Foi esse jogo que começou perdendo ou não? Ou foi o anterior? O anterior. Esse jogo nós começamos já dando uma surra na Espanha, né, praticamente. Agora, né? Aquela goleira Lorena, né? Lorena. De onde apareceu? Ela é um monstro, né? Uma menina muito boa, né? Joga nas equipes de São Paulo, no Corinthians, no caso. Uma boa jogadora. O Arthur Elias, ele trouxe praticamente metade do time do Corinthians para estar focado na seleção, que para mim é uma das melhores jogadoras do Brasil. Ela vai sair do Brasil já. Tanto ela quanto a Luciana, que é da Ferroviária também, que estava no banco servindo a seleção. Eu acho que o Brasil estava muito bem servido de goleiras. Então acho que o espírito da equipe ali, faltou um encaixe no psicológico na hora de fazer o gol, né? Sim. O Brasil perdeu bastante gol, oportunidade com os Estados Unidos. Mas os que fez também foram sensacionais. Mas foi sensacional. Acho que foi um trabalho, um projeto muito bom que ele desenvolveu e foi uma seleção totalmente diferente, né? E a vinda da Marta também para encerrar o ciclo dela na seleção também foi brilhante. Muito bom. A Mônica, ela também integra a equipe do São Carlos Clube, a equipe de esportes, que é ao lado do Duzão, do Anderson e do Chico Mariconde, que é o atual diretor de esportes. O Fernando, com relação ao esporte, à Secretaria de Esportes da Prefeitura, você lida com aquela coisa da base, principalmente, né? Vendo e ouvindo esses relatos, por exemplo, de uma medalhista, aproveitando agora o gancho das Olimpíadas, esse trabalho que é feito em São Carlos hoje, em algum momento se objetiva isso, tem como foco, por exemplo, futuras disputas, campeonatos, enfim, Olimpíadas? Dagoberto, primeiro falar que é uma honra estar aqui ao lado da Mônica, que participou de 2 Olimpíadas, foi vice-campeã em 2004 na Grécia, né? Em 2000 a participação, 2000 e 2004 na Grécia. 2004 foi onde você conseguiu a medalha de prata. Vendo, né, a seleção brasileira que você citou aqui no começo, até por questão da Mônica ter participado, a gente não pode esquecer do início, do começo. E todo esporte coletivo, quando você chega na Olimpíada e na Copa do Mundo, é o final da lança, né? Foi um trabalho conquistado aí há muitas gerações, com um trabalho muito árduo. E São Carlos tem sim um trabalho de base importante. Nós temos aqui, aproveitar falando de futebol, futsal, que é a SF, que é o time da Aninha, nós temos a Giovana, que foi convocada recentemente para a seleção sub-20 da seleção brasileira. Foi convocada esse ano? Esse ano foi para a Granja Comari, ficou lá todo mundo fazendo uma preparação para o Pan-Americano. Então São Carlos, com esse trabalho de base, que é desenvolvido não só pelas escolinhas de esporte da Secretaria, mas com todas as entidades que aqui tem, como o Multisport, particulares e as beneficentes também, tem um trabalho que tem gerado grandes resultados. Temos jogadoras que saíram daqui, que estão na Ferroviária também. Temos um trabalho de base
muito forte do futebol aqui. Nós temos recentemente um menino que participou da Seca Cup, que foi contratado pelo Fluminense, e também é o atual capitão da seleção Sub-17, que é o Isaac, menino aqui de São Carlos. Então, São Carlos pode ter certeza que teremos em breve representantes na Olimpíada, e digo mais, na Copa do Mundo. São Carlos tem um trabalho muito Olha, forte. Fernando, Mônica, se eu disser que São Carlos nunca decepcionou na formação, pode ser poucos ou não, enfim, tem temporada ou tem safra, né? Se é que eu posso usar esse, mas São Carlos nunca decepcionou, sempre acabou encaminhando um ou outro, não é, Mônica? Eu vejo por mim, né? Hoje eu tenho 46 anos, eu comecei com 5 anos a fazer as atividades Ela em São falou a Carlos. idade, hein? A gente não perguntou e também não parece. Vamos fazer uma conta em relação ao tempo do tempo de carreira que eu tive, né? Claro. Então, minha infância foi em São Carlos. A recreação, que até hoje tem recreação, que foi o Rudinei, foi os pioneiros da recreação, que o contraturno da escola, na educação física, era essa recreação. São as escolas de esporte dentro do contexto contraturno da escola. Era então, escola municipal? Escola municipal. Então, a prefeitura sempre apoiou. Então, nós estudávamos, todas as crianças que estudam na escola, à tarde vai nessa recreação, espalhado por vários bairros. Só mantém mais ou menos isso, Fernando? Tem o horário normal de aula e depois... A recreação era um programa da educação. Inclusive, o meu primeiro diploma esportivo foi através da recreação. Eu fazia recreação no Cruzeiro do Sul e nós fomos campeões de handball lá no SESI. Foi o meu primeiro diploma, que eu tenho até em casa hoje lá. Que é importante pra caramba. Exato, então. E da recreação, São Carlos, na época o prefeito, e o que acontecia? Tinha as escolas de esporte da cidade. Então, todo mundo que se destacava da recreação entrava para essa equipe da cidade. Então, aí saiu o Fábio Aurélio, do futebol, saiu a Malvin, saiu o próprio Nenê. Eu tenho inúmeros jogadores importantes no cenário do esporte por São Carlos e por Brasil, começaram na recreação. Então, a base é tudo, né? que a educação e o esporte tem que trabalhar juntos aqui em São Carlos, é importantíssimo para esse desenvolvimento dos esportes e, posteriormente, os jogadores destacando para ir embora. Então, não decepcionou a base. E continua. Então, hoje nós temos a escolinha, por exemplo, hoje a gente tem o campeonato municipal, hoje a gente tem as ONGs que tem escolinha de basquete, hoje nós temos uma equipe muito forte, no tanto que eu jogo no time master de voleibol, que é do Zé Sérgio, que tem a base. Hoje, sábado, nós temos aproximadamente mais de 200 meninas no sábado. Então, assim, a base do voleibol está acontecendo, a base do basquete, que é o lance livre, tem, a base do futebol, que são as escolinhas de futebol da cidade, fomenta para quê? Para que a gente realmente consiga, assim, captar crianças. Nosso objetivo não é que a criança já vai direto para as Olimpíadas, é o trabalho, né, Mônica, lógico que a tua conquista, enfim, teu esforço, teu trabalho te trouxe até onde você está hoje. Você tem essa consciência, enfim. Você acha que valeu a pena, faltou alguma coisa? Você teria feito em algum momento ido por um outro caminho, enfim? Jamais. Os meus professores de educação física, então a gente pega o Rodinei da recreação, a Mônica, a Magali na época, ou depois teve bolsa de estudo no Diocesano La Salle, no Ângulo. Então, a partir do esporte, o professor Ticão, foi ele que foi o primeiro professor a me levar a fazer um teste de basquete para me tornar esse jogador profissional. Os professores de educação física sempre foram pessoas que tinham uma imagem muito positiva na carreira do atleta. Então, até meus 14 anos, os professores sempre, a gente fala um pouco de cercar, né? Sim. Olha, aqui orientava para que a gente conseguia um bom time, eu vou te levar, quem é aquele time, onde você está fazendo o teste? Como eu comecei muito cedo a morar fora de São Carlos e tornar-se profissional, passando por futebol, basquete, voleibol e, por último, futebol, eu sempre tive incentivo de bons profissionais. Por isso que a gente fala que hoje a educação física escolar e junto com a recreação, que é o trabalho da prefeitura, é primordial para o sucesso de um atleta, né? Então, todos eles que você nas Olimpíadas deparar e entrevistar, todos eles saíram de uma base da escolinha da cidade. Que bacana, é bonito ouvir isso, né, Fernanda? A gente vê que o trabalho feito por vocês realmente é um grande trabalho, merece aplauso sempre e produz resultados. Ao falar disso, Fernando, hoje a Secretaria está lidando com inúmeros de atletas, envolvendo todo mundo, enfim. Só para você ter uma ideia, no último sábado nós fizemos a final da fase ouro dos nossos meninos, do nosso futebol menor, e nós tivemos 1.500 alunos, 1.500 atletas participando desse campeonato de futebol menor, que era de 8 até 17 anos. Então você tem, só para você ter uma noção do tamanho que é. Mas nós temos o futebol, temos o handball, o vôlei, o basquete, todas as modalidades.
E fora o que a prefeitura oferece, nós temos ainda os convênios com mais 17 entidades. Atletismo daí também, Fernando? Atletismo também. Natação? Natação, todas as categorias. A gente está falando aí de aproximadamente entre... Eu não vou falar atletas, porque quando a gente é criança, a gente está aprendendo ainda. Estamos projetos, iniciantes, né? São iniciantes. São Mas nós projetos falamos aí de mais de 5 mil pessoas atendidas só pela Secretaria de Esporte. Nem estou falando da educação, nem de outras pastas. Só realmente a Secretaria de Esporte. Não, é importante falar isso porque o trabalho como um todo nem sempre chega à totalidade da população. O que também acaba sendo mais ou menos normal, embora eu entenda que a população deveria estar mais informada em relação ao trabalho, por exemplo, na área esportiva. O clube tem, evidentemente, o trabalho de atender o associado, mas de quando em quando também promove aqueles torneios, enfim, que recebe alguns visitantes, que são importantes, né, Mônica? Exato, Roberto. Nós temos um objetivo realmente bem amador, né? Mas esse amadorismo, como eu trabalho com crianças, eu trabalho com público de 6 meses a 80 anos, eu gosto muito de trabalhar, pleitear a família, né, Roberto? São Carlos Clubes, eles são bem prontos para a organização de tudo, né? No esporte, social, cultural. Mas o esporte eu gosto de pleitear a família. Então eu procuro organizar eventos, tanto de festival de natação para bebês, Sim. 2 aninhos, né, que são crianças já, sai do bebê, até um bingo para melhor idade de 80 anos, um torneio de tranca, que nem vai começar amanhã, um futebol menor, onde que a gente consegue também trazer escolinhas de fora, a ONG Sol da Terra, Eletrolucos, as escolinhas que tem de projetos sociais. A gente consegue pleitear o adulto de voleibol, a gente consegue trazer equipes de basquete, o futebol adulto, que é o Carioca, que organiza também ali. É tudo com um objetivo social, embora agregue uma competição também, mas é um social realmente voltado para os associados. Então, acaba contribuindo para a formação, não só esportiva, mas do indivíduo em si, que é importante para caramba, né? Dagoberto, eu fui aluno de escolinha, você falou dos professores, eu tive a professora Cidinha, que era da Serena Placo. A Mônica foi tua professora? Não foi. Não foi. Tô com 30 anos. Esporte e todo mundo fica mais novo. Mas olha só, eu tive a Cidinha na Esterina, que foi meu professor, o professor Edson, que foi meu professor da recreação, o Edson Ferraz, que foi meu professor de escolinha, do qual eu participei aí com o Edson Ferraz com muitos anos aí na escolinha dele. E ele sempre falava, eu sempre tive como base, que nem todos serão atletas profissionais. É um pequeno percentual, mas o esporte te gera valores, te gera disciplina, te gera amizade. E com certeza, quem participa do esporte... Forma cidadãos. O que é muito bom. Esporte... Fernando, Mônica, não vamos para um rápido intervalinho, a gente volta já já. Perfeito. You will have to answer to the children of the sky. Inside you'll find a deeper love. E estamos de volta com Roda de Amigos, hoje recebendo esses dois convidados mais do que especiais, que é o Fernando Carvalho, atual secretário de Esporte e Cultura, junto à Prefeitura Municipal de São Carlos, a Mônica, medalhista Angélica de Paula, que nos representou na Grécia e... Austrália. Que bacana. Ô Mônica, a gente estava falando do tempo, como o tempo passa, você já externou a tua idade aqui, mas 2004 você conquistou? Em 2004 nós jogamos as Olimpíadas na Grécia, lá em Atenas, né? E a final também foi contra os Estados Unidos. Você lembra da emoção que você sentia na época? Lembro, assim. A final do campeonato não é tão emocionante quanto a fase de grupo e a semifinal. Eu sempre falo que a semifinal é o jogo mais importante da nossa vida. Porque a final de uma Copa de uma Olimpíadas, né, Roberto, é só a gente administrar aquilo que a gente faz, é uma manutenção, na verdade.
Então a gente não Mas pode a errar. ansiedade antes. A ansiedade já é o primeiro dia de jogo. Acho que a estreia nossa já é uma ansiedade. E você lembra disso? Lembro, afinal, né? Nós participamos, tiramos praticamente os melhores times do mundo aí, e afinal elas fizeram 1-0, a gente empatou 1-1, e aí no Golden Goal elas fizeram 2-1 de cabeça em cima da nossa zaga e elas Tinha alguma ganharam. jogadora que você torcia, tomara que vai se contundir, ficava com raiva. A zaga delas sempre foi muito sólida, forte. né? Sempre foi muito boa, assim, né? O time delas não quebra, né? Elas trabalham com 2 seleções americanas, né? Então é um time que é formado só por universitárias, então elas estão em uma seleção permanente. Logicamente que não justifica nenhuma derrota contra o Brasil, mas é um time bem sólido que eu gostaria muito que a CBF mantivesse uma seleção permanente igual que nós temos o modelo americano. Não, mas a gente está caminhando, né? Assim, enquanto tiver profissionais como vocês, e isso é uma verdade, espalhados aí pelo Brasil todo, vai caminhando. A coisa só tem que ir para um lado melhor do que está. É o reconhecimento, essa última Olimpíada, por exemplo, apesar de todas as dificuldades, a mulherada fez bonito, né? E nas várias modalidades. Sim. O atletismo, Fernando, enfim, foi muito bacana aquilo, os resultados alcançados, sim. Não esperados, inclusive, né? Ao lado de outras feras aí, né? Em várias modalidades, né? Mas eu acho que a principal, na verdade, ela só ratificou o que todo mundo esperava. Acho que foi a Rebeca que foi o grande destaque. As jogadoras nosso, que né? sempre chegou numa ascensão, aquele rapaz do 400 já era esperado da Rebeca? O Piu-Piu, do atletismo, que veio de campeão mundial, a Rebeca, o próprio pessoal do surf também. O Medina, né? Aquela do judô? Agora, do judô. Foi a primeira vez, É a primeira vez, né? Surpreendeu? Isso, do cara do judô, foi mais judô, e foi também mais uma atleta que ganhou medalha. Eu não consigo me lembrar. Mas assim, a gente tem que se sentir privilegiado, porque são 230 atletas, 200 e pouco, atletas brasileiros, que a gente tem que, mesmo que não tornem-se campeões, né, chegaram lá. E 50% são mulheres, né, Dagoberto? Que coisa melhor. É a primeira Olimpíada que vai praticamente metade mulher. Proporcional, né? Deu uma equilibrada. Porque antes realmente não tinha classificação, né? A participação também agora masculina no triatlon, foi legal pra caramba, foi surpreendente. Era esperado aquele resultado, Fernando? Tinha possibilidade? Olha, eu não me lembro o nome do atleta, mas enfim. Eu vejo que o triatlo também é uma modalidade que chega muito, né? Você tinha Mariano Rata, você tinha o Colucci. Um pouquinho antes, a Fernanda Keller. Então. Que era esperado. Então é uma modalidade. O Colucci ainda não está, né? Parou já. Não. O Colucci não. Mas a gente é uma modalidade que a gente espera-se, né? O surf também. Agora tem algumas modalidades que a gente, na verdade, não conhece o atleta. Por isso que eu sinto muito o governo não apoiar e dar continuidade pós-Olimpíadas. Porque a gente chega nas competições, a mídia quase não mostra, né, quem é as atletas que continuaram a competir. Por incrível que pareça, né? Na verdade, o atleta brasileiro, ele é um retrato da superação, porque muitas vezes eu estava vendo que o pessoal estava treinando numa pista de atletismo sem condições nenhuma. Sem condição. Assim. Teve aquele rapaz que ele participa, né, do disco, do arremesso de disco, ele treinava num terreno do lado da casa dele. Do disco, Eu posso pensar que talvez isso ressaltou ainda mais as qualidades dele, forçou ele a se superar, né? Enfim, resiliência. Na verdade, eu falo que o atleta brasileiro, o futebol tem, lógico, o futebol masculino é o esporte mais incentivado, que tem mais recursos, que tem mais visibilidade, que também gera um retorno para quem investe. Mas todo atleta brasileiro que chega a uma Olimpíada e ele ganha uma medalha, ele tem que ser exaltado ainda mais. Sim. Porque nós estamos vendo a glória dele, mas nós não vimos o sacrifício da trajetória que ele teve. É difícil chegar. Porque nem sempre você tem o apoio, nem sempre você consegue o patrocínio. Muitas vezes o atleta coloca do próprio bolso. Sim, é uma dificuldade real. Essa menina que foi campeã do judô, ela é uma atleta militar. Que é um programa ela pertence ao quadro da Polícia Militar. Do Exército. Ela recebe um salário para poder treinar e aí ela tem uma condição melhor, por isso que ela conseguiu, às vezes, ter esse êxito. Mas só o sorriso dela vale a pena, o sorriso franco, é aquela pessoa que é fácil, o sorriso é muito fácil, o resultado aparece. Ô, Fernando, com relação às escolas aqui em São Carlos municipais, que você lida muito,
tem um contato também com as famílias, os pais externam alguma preocupação, enfim, como que pode ser o encaminhamento do seu filho, da sua filha, enfim? Nós fazemos geralmente no início do ano as matrículas, né, dessas escolas, e aí dessas escolinhas de esporte. Você citou o Zé Sérgio, por exemplo, que ele tem hoje aproximadamente umas 200 crianças treinando vôlei, e os pais vão assistir. Particular, né, Mônica? Não, pública. Público gratuito. Acontece no ginásio do Santa Felícia. Os pais vão andar ultimamente. Tem tanta criança, tem tanta demanda que eles já estão solicitando mais horários. Então os E pais, consegue atender, Fernando? a gente está conseguindo atender. E geralmente os pais acompanham. No futebol, por exemplo, nós tivemos a final no sábado, a arquibancada do Zuzão inteira lotada pelos pais. Então, você percebe que essa criança que é inserida no esporte, geralmente o pai também acompanha. E Então é incentiva, uma né? criança que vai ter incentivo, que vai ter seus O valores. apoio, a estrutura o familiar, apoio, a estrutura de com vocês. certeza. Que faz total Mônica, lá diferença. no clube, embora a gente já ressaltou isso, que seja mais o foco ali familiar, lazer, entretenimento, enfim, para o quadro associado, mas você tem o olhar da profissional. Ao lidar com menores, por exemplo, você já percebe, esse tem jeito, não tem jeito, aquela leva. Como é que você faz? Você chega a algum aconselhamento para os pais, ou mesmo para o técnico direto ali? Sim, é normal a criança estar no São Carlos Clube e querer ser um jogador de futebol, jogadora de vôlei, de basquete, enfim. Quando a criança se sobressai, geralmente o pai já também observa. E aí eles vêm pedir nossa orientação, né? Eu sempre oriento, como o São Carlos Clube não oferece futebol de campo, então que eu oriento que ele leva nas escolinhas de futebol. Hoje eu tenho meu amigo, o Lincoln. Hoje não está tendo salesiano. de campo, nem no O futebol de minicampo? campo tem a partir de 15 anos. A partir de 15. Os menores a gente trabalha com society. Muitas das vezes a criança quer o futebol de campo. Então sempre oriento a criança que se destaca. Às vezes eu sempre espero o pai chegar aos nossos professores e pedir uma orientação. Então eu sempre oriento para o Lincoln, que é meu amigo, um grande profissional. E a criança realmente acaba fazendo uma experimentação que é bem importante para ele também sair um pouco do São Carlos Clube e conhecer também outros ares, outras escolinhas. Não, sem dúvida. Ô, Fernando, qual a idade ideal para um garoto ou uma garota sair, se desgarrar, digamos aqui, da orientação de vocês e ir já para um profissional, ali para o início do profissional? Acho que a Mônica consegue falar melhor do que A eu, iniciação mas... esportiva, geralmente a gente trabalha com a partir dos 11 anos, né? Cada você dia começa. é 11, acho que é a iniciação desportiva, que você começa a trabalhar realmente a competição por si só, porque a competição você exclui, né, Goberto? Acho que 10 para baixo é bacana trabalhar a questão do lúdico, aquela competição mais esportiva. De fazer amizade, Agora, iniciação, né, com agrupar. treinamento, com microciclo de treinamento. Mas os clubes que aí estão, né? Enfim, eles aceitam já essa garotada a partir dessa idade aí, de 11 anos, 12? Sim. Os clubes de fora, os times grandes também, eles também não alojam jogador menor, né? Então tem que ser 14 para cima. Mas a iniciação desportiva realmente é acima de 11 anos, que é o certo, o correto trabalhar, né? Existe um intercâmbio, ou o intercâmbio que existe, ele é satisfatório, produz resultados, Fernando? O nosso foco lá não é fazer o intercâmbio, é oferecer realmente a escolinha. Lógico que quando você tem as escolas particulares... Mas acaba ocorrendo, né? Acaba ocorrendo, né? Quando nós temos as copas aqui de futebol, que aí nós damos todo o apoio para as escolas particulares, né? Não só em São Carlos, mas em outros lugares, faz o intercâmbio, conhece outras equipes, e aí hoje você tem muitos olheiros que acabam levando essas crianças que se destacam para outros clubes. Você falou do Lincoln, Lincoln é uma referência, ele é o mais... que está em... Assim, não vou falar o mais velho, senão vai ficar bravo. Que é de perfil, né? Mas ele mais é experiente. o mais experiente, né? Porque realmente ele está aqui desde os 14 anos. Ele tem muito jogador dele bom, que já foi para Real Madrid, Cruzeiro, né? Ou seja, tem uma meninada boa. Ô Mônica, Fernando, a gente está chegando no finalzinho já do Roda de Amigos. O que você poderia dizer, Mônica, para essa garotada? Lógico, ao falar com a garotada, você vai estar falando com os pais, né? Lembrando sempre que tem um familiar ao lado, por trás, enfim, nessa estrutura toda em relação ao trabalho que você faz lá no São Carlos Clube. Porque tem muitos associados também que deixam de participar de esportes, nas mais várias modalidades. Ou por falta de tempo, por não terem sido atraídos, enfim. Existe essa coisa de buscar mais participação de associado? Sim, eu costumo dizer no São Carlos Clube que a gente tem que experimentar, tem que ter a vontade de conhecer, a vontade de participar
E o clube oferece praticamente inúmeras possibilidades para você conhecer o esporte, né, Dagoberto? Muitas vezes As várias modalidades, várias né? modalidades. Hoje, quantas Hoje a criança modalidades, sai mais de ou uma menos? natação, hoje nós temos 12, 14. Nós saímos de uma natação, vai experimentar o tênis, vai experimentar o vôlei, pouco de o tudo, basquete, pra ver onde se o encaixa mais. atletismo. Então, assim, é um esporte realmente que trabalha como um todo e leva para a criança. Ela vai fazer uma faculdade, vai morar fora, e ele leva o esporte. Mas houve já uma iniciação já aqui. teve a base dele legal lá. E o clube oferece realmente essas atividades para que a criança torne-se uma interação social, torne-se como com responsabilidade, compromisso a partir daquela prática esportiva, né? Muito bom. Fernando, o que a gente vai ter proximamente aí? A gente já está no segundo semestre do ano. O que vem assim de campeonato em torneio que tem a participação de todo mundo, todas as escolas, enfim? Bom, a gente está finalizando agora os campeonatos regulares. Estamos iniciando já a preparação para os Jogos Abertos, que acontece em novembro, é onde você leva os classificados Jogos Regionais. Esse ano a gente vai levar 204 atletas. Jogos Abertos serão? Em São José do Rio Preto, no mês de novembro. E aí nós classificamos 200 atletas, que é 200 em várias modalidades. São Carlos, São 200. Carlos. Quantas cidades participarão? Todas, Jogos Abertos inclui todas as cidades do estado de São Paulo. É uma Copa do Mundo. É participante, interior, hein? bastante município. A gente leva 200 em várias modalidades. Assim como as Olimpíadas também tiveram seu encerramento, nós teremos o nosso encerramento aqui. Eu vou dar um troféu para cada um dos nossos convidados, em nome da Sumirê, que é um dos nossos parceiros aqui. Então, um presente para a Mônica, presente para o Fernando. Ambos sairão aqui com o troféu da Sumirê do programa Roda de Amigos. Muito obrigado a você. Obrigado, Mônica. Obrigado, Fernando. Obrigado, Roberto.